semana passada, né? Quer dizer, na última aula que passou muito rápido, passou mesmo. Bom, o tema da aula de hoje não é porque eu vou dar, não. Mas assim, eu acredito que seja, se não, talvez o mais importante do nosso curso. Porque até agora a gente estava, vamos dizer que a gente estava só na teoria. Agora a gente vai entrar na prática. Eu vou falar bastante de teoria aqui, mas vocês vão sair daqui com um monte de dever de casa. Vocês vão botar a mão na massa mesmo, a partir de agora. Bom, vamos retomar um pouquinho sobre o que a gente falou nas nossas últimas aulas. Quem estava aqui na primeira aula? Vamos ver. Você aí. Pablo, você também estava na primeira aula, né? Pablo, tá. Vou perguntar pro Pablo aqui. Tá, não, mas eu vou perguntar pra ele aqui, ó. Você lembra mais ou menos o que foi que a Thaís falou na nossa primeira aula? Mais ou menos assim? Todo mundo pegando a colinha na pasta. Vai, quem lembra? Oi? Não. O que a Thaís falou na primeira aula? Sobre a criação. Ah, foi sobre a criação, perdão. Isso. Beleza. Vocês se lembram que a Thaís falou então que... Eu já tinha voltado isso na minha terceira aula, mas vou voltar de novo. Isso é importante. Bom, quando alguém cria alguma coisa, essa pessoa cria essa coisa com uma determinada finalidade. Então ela até brincou da minha avó, né? A nossa falecida avó, que guardava pão no micro-ondas. Ela usava micro-ondas de armário. Eu posso guardar pão no micro-ondas? Posso. Mas ele serve para isso? Não, não serve para isso. Então, todo criador, ele tem uma finalidade. Deus nos criou e ele nos criou com uma finalidade. E Deus nos criou com qual finalidade? Para que nós sejamos santos, para que nós amemos. Só que assim, tá, tudo bem, só que isso é um pouco abstrato, né? Assim, tá, beleza, ser santo, assim, né? Como? Bom, eu também disse na minha terceira aula que o ser humano, ele se distingue dos animais. Tem uma coisa, quer dizer, tem várias coisas, né? Mas uma das principais coisas que distingue os seres humanos dos animais. O que é essa coisa? Alguém lembra? Poxa, gente, a gente vai ter que fazer prova final para dar diploma para vocês no final. Alguém se lembra? Inteligência também. Também é uma das coisas. Mas alguém se lembra de uma coisa específica que eu disse? Oi? Não. Poxa, gente. Liberdade. Liberdade. O que é a liberdade? É a capacidade do ser humano de escolher melhor. Então, um animal, ele não tem possibilidade de escolha. Um cachorro, por exemplo, ele vai... O que os animais têm? Não só o cachorro, né? Todos os animais, eles têm uma coisa chamada instinto. O que é o instinto? Nossa, eu vi isso, uma pessoa falando isso, eu achei tão lindo. Que o instinto é a ação de Deus no animal. Então, é o toque de Deus no animal, porque ele está meio que programado para fazer aquilo. Todos os cachorros, por mais que você ache que seu cachorro é especial, todos os cachorros, eles fazem a mesma coisa. Ah, tem uma diferença ou outra, mas ao final e ao cabo todos fazem a mesma coisa. Todas as vacas fazem a mesma coisa, todas as galinhas fazem a mesma coisa. Thaís Aparecida não é especial. Poxa vida. Então, os animais, eles não têm essa possibilidade de escolha. Nós temos. Nós temos a possibilidade de escolher fazer o bem e a possibilidade de escolher fazer o mal. E quanto mais nós escolhemos fazer o bem, não é escolher fazer qualquer coisa. Quanto mais nós escolhemos fazer o bem, mais livres nós nos tornamos. Você fala assim, não, Érica, mas por que, por exemplo, assim, eu sou livre, eu vou comer o quanto de chocolate eu quiser, quando eu quiser. Tudo bem, só que você entende que se você faz isso, porque o chocolate é uma coisa gostosa, claro. Só que o chocolate não é algo que faz bem pra gente se a gente ficar comendo demais, certo? Então existe uma escolha melhor do que comer chocolate o tempo todo. Só que você fala assim, não, mas eu sou livre. Eu como chocolate quando eu quiser, beleza, cara. Só que quando você está fazendo isso, você está se tornando escravo das suas próprias vontades. Ao final e ao cabo, você não está sendo livre. Você está sendo escravo das suas vontades. Então, nós queremos ser livres para quê? Para nos diferenciarmos dos animais. Porque isso é uma das coisas que nos diferencia dos animais, a liberdade. Só que para que a gente seja livre e para que a gente ame e seja santo, como eu disse lá no começo, a gente precisa buscar uma referência, a gente precisa se assemelhar a alguém. E quem é a pessoa que mais ama, a pessoa mais livre que existe? É o próprio Deus. Então, para que nós sejamos livres e para que nós tenhamos um coração parecido com o coração de Cristo, é necessário que nós busquemos alguma forma de nos relacionarmos com Deus.
E, bom, muita gente vai falar assim, não, mas eu me relaciono com Deus de qualquer forma? Não. Quem que me dá os meios para eu me relacionar com Deus? É a religião. O que é religião? A religião é uma série de práticas que faz, né, com que nós cheguemos aos poucos a ter intimidade com Cristo, a ter intimidade com o próprio Deus, justamente para que nós aprendamos dele essas características, a própria liberdade, o amor. Bom, então, um dos meios, uma das ferramentas que a religião nos dá é a oração. E a oração, gente, é um tema, assim, muito gostoso. Eu confesso que faz umas 2 semanas que eu estou vendo coisa, vendo material para preparar essa aula. E assim, quando eu fui começar, eu falei assim, nossa, que preguiça, oração. Mas assim, quando eu comecei, eu fiquei umas 2 semanas vendo vídeo, vendo coisa, lendo sobre isso. E eu vi, ao final, eu tava assim, nossa, que tema gostoso de trabalhar com ele, de ler sobre isso, de estudar sobre isso. Bom, eu vou começar com... a gente se pergunta, né, o que é a oração? O Catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em 4 partes, né, acho que a Thaís já falou sobre isso. E a quarta parte, que é a última parte dele, é a oração cristã. Peraí, então, um pouquinho para trás. Quarta parte, a oração cristã. E aí tem que ser essa pergunta, né? O que é oração? E o Catecismo da Igreja Católica já começa direto com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A gente já vai trabalhar um pouquinho mais com essa frase, mas eu trouxe aqui, não está na folhinha de vocês, mas eu trouxe aqui algumas outras frases de alguns outros santos que também definiram oração. Então vamos ver aqui, por exemplo, essa também está no Catecismo da Igreja Católica, a definição de São João Damasceno. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. São João Crisóstomo também definiu: a oração é uma âncora segura para quem está em perigo de naufragar. É um tesouro imenso de riquezas para quem é pobre. É um remédio muito eficaz para os enfermos e proteção certa para manter-se em santidade. Olha isso que forte! E proteção certa para manter-se em santidade. O que eu acabei de falar no começo da aula, que nós somos criados para sermos santos, para amar. Então, qual que é o instrumento que eu tenho para isso? A oração. A oração é proteção certa para manter-se em santidade. E Santo Afonso diz, né, Santo Afonso Maria de Ligório, olha só que interessante isso daqui. Se por acaso tiverdes no passado a consciência agravada por muitos pecados, compreendei que a razão foi esta: a negligência com a oração e o descuido em pedir a Deus os auxílios para resistir às tentações que vos assaltam. Eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais nisso, mas olha só que forte, né? Muitas vezes nós caímos em pecado simplesmente porque nós não rezamos. E Santo Afonso ainda completa: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então eu acho que só com essa frase eu já convenci vocês de que essa aula é importante, né? Então, São Padre Pio de Pietrelcina também falava uma coisa muito parecida: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza se perde. Gente, tudo isso é muito forte, né? Você fala assim, opa, né? Peraí, né? Isso daqui é muito importante. E não só, o próprio Jesus Cristo, ele conta uma parábola, né? Que ele conta aquela parábola da pessoa que está necessitada, né? De pão, que chegou uma pessoa para visitar ela estava sem pão, e aí ela corre e bate de madrugada na porta do amigo dela. Ei, amigo, estou sem pão, né? Vieram me visitar, eu estou sem pão. E aí que o amigo fala: não, pelo amor de Deus, 3 horas da manhã, deixa eu dormir aqui. E aí ele continua batendo: não, pelo amor de Deus, eu preciso do pão, acorda aí, larga de preguiça, eu preciso desse pão. E aí Jesus ainda fala: se esse amigo não der esse pão por amor, ele vai dar pro fulano parar de encher ele. Que ele estressou: não, tá bom, deixa eu dar esse pão aqui, porque eu quero voltar a dormir. Então, e aí ele completa, né? E eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão,
qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vou repetir, porque isso daqui é muito bonito. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só que interessante, né? Ele fala assim, olha, vocês que são pais, vocês não procuram dar o que o filho de vocês pede, né? Às vezes o pai nem está podendo, mas se o filho pede, fala que está com vontade, né? Especialmente as mães ali, já derrete o coração ali e já quer dar pro filho aquilo. Eu falei pra minha mãe ontem, ai mãe, tô com vontade de um bolo, faz um bolo pra mim. Minha mãe já correu, cheguei à noite e já tinha um bolo lá pra mim. Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito aos que lhe o pedirem. E o próprio Cristo, né, tem várias passagens bíblicas que relatam que Jesus estava rezando, né, que ele ia, antes dele fazer a escolha dos discípulos, fala que ele foi lá rezar, ele passou os 40 dias no deserto rezando, né, então o próprio Cristo nos ensina isso. E, bom, existem alguns tipos de oração, né, existe a oração, estudo o Catecismo da Igreja Católica que vai nos falar, existe a oração de adoração. Vou ler aqui alguns trechinhos só para falar rapidamente sobre esses tipos de oração. É a oração de bênção e adoração, né? A bênção exprime o movimento do fundo do coração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez. E a onipotência do Salvador nos liberta do mal. Olha só que interessante, né? Então, a oração, a bênção, né? Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. Então, Deus nos abençoa e nós vamos bendizer a Deus aquelas bênçãos que Ele nos deu. E a adoração, nós vamos adorá-lo reconhecendo como nosso Criador. É a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Afinal e ao cabo, uma atitude de humildade, uma atitude de dependência também, né? Que você se reconhece criatura e você adora o seu Criador pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Existe também a oração de súplica. É o pedido. Sua forma mais habitual pode ser a mais espontânea, o pedido. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência de nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Vale a pena a gente pensar que muita gente fala assim, gente, não peço nada para Deus, só agradeço. Tá, é importante agradecer? É, só que é extremamente importante pedir. Tem gente que às vezes fica com um pouco de medo, sei lá, não sei. Mas é extremamente importante, porque também é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento. Você fala assim, poxa, Érica, mas Deus já é onipotente, por que eu preciso pedir alguma coisa para Ele? Justamente por causa daquela primeira coisa que eu falei, porque nós somos livres. Porque se a cada vez que Deus notasse em nós uma carência, Ele fosse e agisse, não haveria essa liberdade, nós não seríamos livres. Então é necessário que nós mostremos para Deus, né? Nós peçamos para Ele. Mostramos assim, olha, Senhor, nós precisamos disso. E desde as coisas mais materiais até as coisas sobrenaturais. Ah, eu posso pedir coisas materiais para Deus? Lógico que pode. Daí, assim, eu acho engraçado, tem uma mulher que ela chama Fernanda Zapparoni. Eu acho engraçado, de vez em quando ela posta os testemunhos dela no Instagram, assim, eu ficava olhando, assim, e falei, nossa, que coisa, mas pensando depois eu falei assim, gente, isso é muito bonito, né? Igual outro dia ela postou no Instagram dela um testemunho de que há muito tempo ela queria uma cama. Que eles se mudaram e aí ela estava com uma cama usada, eles não tinham tido condições de comprar uma cama
e que ela tinha um sonho de ter uma cama lá de casal. E que ela foi numa loja um dia comprar alguma coisa pro filho dela e viu o preço da cama, e estava muito caro. E aí ela virou para a mulher e falou assim, a mulher falou assim, você vai levar essa cama? Ela falou assim, olha, por enquanto não, mas você me aguarde que eu ainda vou voltar aqui e vou comprar essa cama. E aí a mulher falou assim, a mulher ficou comovida, né? E tinha uns balões lá, com uns negócios de promoção, falou pro filho dela, que era criança, né? Estoura um balão aqui, estourou, pegou o papelzinho da promoção, ela falou assim, o dia que você vier comprar, você usa esse cupomzinho de promoção. E passou um tempo depois, ela conseguiu, né, a cama que ela queria, e aí ela chegou lá na loja e falou, você lembra de mim? Contou a história, a mulher não lembrava. E a mulher ficou assim, chocada. Eu falei assim, nossa gente, mas que coisa boba, né? Se rezar pedindo uma cama. Mas, poxa, era uma necessidade dela. E assim, olha só como ela agiu como filha mesmo. Ela foi lá e pediu pro pai. A gente tem que ter essa noção, gente, de que nós somos filhos de Deus. E que Deus é pai. E se vós, né, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, assim, é necessário, São João Damasceno fala aqui, né, que a oração, como é que falou aqui? A oração é a elevação da alma a Deus ou pedir a Deus dos bens convenientes. Lógico, nós temos que pedir os bens convenientes. Eu não vou pedir, sei lá, eu tô com raiva da Thaís, eu tô assim, não tô, sei lá, pegando por paciência. Eu perdi totalmente a paciência com a Thaís e eu peço pra Deus. Falo, olha Deus, eu tô assim, perdendo muita paciência com a minha irmã, tô pegando muito por falta de paciência e eu quero pedir que ela morra. Né? Assim, se possível, logo. Esse não é um bem conveniente. Né? A gente não pode sair, porque tem coisas que são obviamente inconvenientes que a gente não deve pedir. Tem outras coisas que a gente fica na dúvida. Tem gente que, por exemplo, fica na dúvida se deve pedir dinheiro a Deus ou não. Depende, né? Se você está pedindo aquele dinheiro simplesmente pro seu ego, simplesmente porque você quer, sei lá, se aparecer, ou sei lá, porque você está apegado naquilo, é uma coisa. Agora, se você quer o dinheiro para alimentar sua família, ou o dinheiro para melhorar as condições, não tem nenhum problema, né? E aí você vai e pede, sei lá, pede trabalho para Deus, pede um aumento no serviço, né? Então, assim, se você ficou na dúvida, pede com humildade, com confiança, com simplicidade. Santa Teresinha fala aqui, né, que é uma... Como é que ela fala aqui? Um simples olhar lançado ao céu. É necessária essa simplicidade nossa diante de Deus, né? Essa simplicidade de criança mesmo. E não de criança na forma de agir de forma infantil. Não é para ficar agindo de forma infantil diante de Deus, não é isso. Mas, assim, é essa confiança da criança de que, olha, eu estou aqui diante do meu pai, eu vou ser sincero e vou pedir. É muito importante. É importante, inclusive, que a gente tenha uma lista de coisas para pedir. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Às vezes eu penso e falo assim, nossa, eu estou precisando de tal coisa. Eu falo assim, eu nunca rezei pedindo isso. Às vezes a gente simplesmente esquece. A gente está, às vezes, ali num momento de oração, né? Então, eu ir com uma lista ali de coisas materiais. Então, começa a pensar quais coisas materiais eu estou precisando e que podem ser convenientes. Né? A gente pede, Senhor, se for da vossa vontade, se for para o meu bem, se for para o bem da minha família. Quais bens materiais? Quais bens, talvez, sei lá, mentais, espirituais, né? Às vezes, você está com algum problema da saúde mental mesmo, alguma ansiedade, alguma coisa. Peça para Deus também a cura. Pedir a cura, isso é muito importante, né? Pedir a cura não é de forma alguma errado, né? Tem gente que também às vezes pensa que é errado pedir a cura de alguma enfermidade. Não, peça a cura também, se for da vontade de Deus. Pedir virtudes, né? Você analisando, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre oração mental, mas pedir virtudes. Às vezes você nota ali que você está precisando de mais paciência em alguma determinada situação. Você vê ali a paciência, a cortesia, a docilidade e várias outras virtudes que a gente precisa. E também os bens espirituais, né? A graça de aproveitar bem a Santa Missa, os frutos da Santa Missa, os frutos da comunhão, a graça de conseguir fazer uma boa oração. Tudo isso são coisas que nós devemos pedir a Deus. E é legal que Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala que se nós pedirmos essa passagem, né, pedir, porque muita gente usa isso daqui, né,
até existe muito no meio protestante, a teologia da prosperidade, que é o pede que Deus dá, né? Eles ficam repetindo, pede que Deus dá, pede que Deus dá. Aí a galera acredita, né? Isso tem que pedir e será dado. Então eu quero um Porsche, eu quero, né? Não é bem isso. Pedir e será dado. O que vos será dado? Todos os bens para a vossa salvação. Absolutamente tudo, e isso é certeza absoluta, que você pedir para Deus, que for para a salvação da tua alma, Ele vai te conceder. Tudo que for para o bem, para a salvação da tua alma, que você pedir para Deus, Ele vai te conceder. Não significa que se você pedir, sei lá, um Porsche, né, que é a galera da teologia da prosperidade, eu vou pedir, sei lá, milhões, vou pedir para ganhar na Mega Sena. Não estou falando que seja necessariamente errado pedir essas coisas, mas essa ideia, né, e muita gente fala assim, eu não acredito mais em Deus. Por que você não acredita mais em Deus? Porque eu pedi tal coisa e Deus não me concedeu. Isso vai desde coisas mais dramáticas, assim, né, desde a morte de um familiar, desde uma situação de uma doença muito grave, né, pedir para Deus curar aquela pessoa e Deus não me concedeu. Até desde coisas materiais mesmo, né? Sair da igreja, porque eu pedi tal coisa, Deus nunca me atendeu, Deus não me ouve, eu não acredito em Deus porque isso não aconteceu. Gente, Deus dá aquilo que é para o bem da nossa alma. Porque esse é o principal bem. Foi para isso que Ele nos criou, essa foi a finalidade, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos amar, para que nós possamos ir para o céu. A gente não pode reduzir Deus dessa forma. Assim, nossa, não, eu deixo de acreditar em Deus porque eu pedi um Porsche e Ele não me deu. Caramba, você reduziu assim tudo, né? Você reduziu tudo para a materialidade ali. Certo, então eu estava falando de tipo de oração. Oração de súplica. Próxima oração, oração de intercessão. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens dos pecadores, sobretudo. Então, Jesus está o tempo todo intercedendo ao Pai por nós, para a nossa salvação, né? Ele está o tempo todo pedindo para que o Pai olhe para nós através dele, que ele seja o filtro, né? Para que Deus Pai nos olhe com amor e nos salve. Então, quando nós intercedemos pelas pessoas, né? Nós estamos nos aproximando de Cristo. E lembra que eu disse que essa era uma das nossas finalidades também, nos aproximarmos de Cristo? Então, quando nós intercedemos uns pelos outros, né, isso é uma coisa, uma implicância protestante, mas está na própria Bíblia, né? São Paulo peça, reze por nós, né? Ore por nós. É uma coisa meio, a gente não entende, né, dos protestantes, mas é muito importante, né, que a gente reze uns pelos outros, e isso também vai abrindo o nosso coração, o nosso amor para a caridade. Porque a gente vê, e é importante pedir também, ver o que o outro, né? Às vezes está precisando de algo material, alguma coisa de saúde, a gente tem que pedir pela salvação das pessoas, tem lógico que tem. Mas a gente também pede pelas necessidades espirituais e temporais dessa pessoa, né? Temporais no sentido de saúde, algo material que a pessoa estiver precisando. Oração de ação de graças. A ação de graças caracteriza a oração da igreja, que celebrando a Eucaristia, que diga-se de passagem significa ação de graças, né, Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a salvação. Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graça dos membros de Cristo participa daquela de sua cabeça. Olha só que legal isso daqui. Todo acontecimento e toda necessidade podem se tornar oferenda de ação de graças. Tudo. Tribulações, coisas boas, coisas ruins, absolutamente tudo que nos acontece pode se tornar oferenda de ação de graças. Por mais que seja difícil a gente agradecer, porque agradecer por algo bom é fácil, né? Aconteceu algo bom na nossa vida, a gente agradece a Deus, beleza. Agora aconteceu alguma coisa ruim, alguém morreu, alguma coisa muito trágica. E a gente dar glória a Deus, agradecer a Deus nessa hora é difícil. Mas também pode e deve, né, se tornar um motivo de ação de graça justamente porque a gente tem essa ideia de que Deus é o nosso Pai. E Deus sendo nosso Pai, Ele nos ama, sabe das nossas necessidades, sabe do que é melhor para nós, do que não é. É aquela famosa expressão, né? Omnem bonum, tudo para o bem. Então, tudo que acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem que ter essa noção de que tudo que nos acontece, mesmo que seja ruim, é para o nosso bem. É porque Deus nos ama, né? E a oração de louvor.
O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Olha que legal. Canta-o pelo que, olha isso, canta-o pelo que Ele mesmo é. Lhe dá glória por aquilo que Ele é e mais do que por aquilo que Ele faz. Então a gente louva a Deus por aquilo que Ele é, pelo fato de Ele ser Deus, né? É muito interessante, existe uma série que se chama The Chosen. Alguém aí já ouviu falar? Já ouviu falar dessa série? Essa série, eu particularmente gosto muito dela, tá? Só um parênteses aqui. Eu particularmente gosto muito dessa série. Há críticas sobre ela, já vi pessoas boas elogiando muito a série, já vi pessoas boas criticando a série. Há críticas realmente a serem feitas, alguns momentos eu realmente acho que eles deram uma exagerada. Eu falei, não, realmente acho que não é bem assim, acho que foi um pouco irreverente aqui. Mas assim, num geral, eu acho ela muito legal. A série, não falei sobre o que ela é, né? A série, ela é The Chosen, os escolhidos, passagens do Evangelho, né? Jesus ali com seus discípulos. E assim, gente, particularmente, eu acho muito bonito. Eu choro em quase todos os episódios, porque assim, aquilo mexe com o nosso imaginário, né? Porque eu não tinha as coisas muito no imaginário, do lugar, das roupas, das pessoas, de como que era de fato aquela frase, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós, você vê aquilo, né? Fala, caramba, né? Se você começa a pensar no meio da série, fala, meu Deus, era Deus que estava aqui com a gente, pisando, fazendo isso, dormindo. Que mostra, assim, Jesus dormindo, Jesus comendo, Jesus andando, era óbvio que ele fazia isso, né? Mas assim, quando a gente vê isso dá um impacto, você fala assim, caramba, né? Às vezes ele abraçava as pessoas perguntavam pra ele, e você vê tudo aquilo na série, você fala assim, caramba, gente, é verdade, né? As pessoas perguntavam coisas pra ele e respondia. E assim, isso inflama. Eu particularmente, pra mim, me fez muito bem a série. E por que eu falei isso? Porque tem em vários momentos, né, mostra eles fazendo as orações lá deles. E assim, igual, por exemplo, eles estão comendo uma fruta. E aí eles falam, bendito sejais vós, Senhor Deus do Universo, que criastes o fruto da árvore, que nos destes o fruto da árvore. Ou eles veem alguma coisa, bendito sejais vós, Senhor, que coloca a sonolência sobre os nossos olhos. E eu vi essas orações, eu achei bonito e falei assim, nossa, legal isso, né? Assim, nunca tinha parado para pensar que são orações legais da gente fazer, né? Então, oração de louvor também, por aquilo que ele é, e também louvar ele pelo que ele faz. E bom, agora vai começar assim, o meio, né? O miolo, a cereja do bolo. A oração, ela pode se expressar de duas formas, vocal e mental. O que é a oração vocal? É o que a gente fez aqui agora há pouco. Uma das coisas, o terço, por exemplo, é uma oração vocal. O que é oração vocal? É quando a gente se apropria de palavras que não são nossas e a gente repete aquilo. São falas arquetípicas, ou seja, falas excelentes. Por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma fala excelente, a oração mais perfeita que tem. Por quê? Porque ela foi ensinada pelo próprio Deus. Quem foi que inventou o Pai Nosso? O próprio Jesus. Né? Os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E o que Jesus fala? O Pai Nosso. Então é muito conveniente que nós fizemos o Pai Nosso muitas vezes. O Pai Nosso é uma oração perfeita. Nós começamos com o vocativo, nós estamos falando com Deus, né? Pai, estamos chamando o Pai. Pai Nosso, que a gente está reconhecendo que é nosso, né? A gente está reconhecendo essa filiação divina. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente está já dando ali, demonstrando a nossa boa vontade ali de benzê-lo, né? E depois disso veio 7 pedidos perfeitos. Se vocês forem parar para pensar, não ofendem ninguém, né? A oração vocal é como se fosse o nosso eu te amo. O que é o eu te amo? Quem inventou o eu te amo? Sei lá quem inventou o eu te amo. Mas todo mundo fala, não fala? A gente fala para os nossos amores, para os nossos pais, para os nossos esposos, maridos, mulheres, enfim. Não foi nós que inventamos, mas a gente usa aquilo, a gente se apropria daquilo como se fosse nosso. E a gente fala aquilo porque fala assim, não, mas eu vou inventar. Eu vou inventar uma expressão diferente do eu te amo, que vai ser única, vai ser minha. Só que existem momentos que a única coisa que você pode falar naquela situação, eu te amo, é a expressão mais precisa que tem. Existe uma precisão ali dentro daquela expressão que é só dela. E você precisa usar aquilo e não ficaria tão legal se você usasse outra, assim, que você inventa. Por exemplo, sei lá, tipo,
você ou o meu giló quando eu estou com vontade. Tipo assim, às vezes você quer expressar o amor. Fica legal você falar uma coisa dessas? Não fica, usa o eu te amo que fica ótimo. E eu vi uma pessoa também falando isso daqui e achei incrível. Quando a gente faz uma oração vocal, juntamos o nosso coração ao coro das pessoas que amaram ou que tentaram amar. Isso está muito ligado à comunhão dos santos, né? Porque se vocês forem pensar, todos os santos rezaram o Pai Nosso. Todos os santos rezaram a Ave Maria. E são orações que nós podemos rezá-las agora. Assim, poxa, que legal, eu tô falando as mesmas palavras que, sei lá, Santa Teresinha falou, São João Damasceno falou, Santa Catarina de Sena falou. Eles falaram, e nós também podemos falar essas palavras, né? Nós estamos unidos a essas pessoas, e não só aos santos, né? Mas também às pessoas que tentaram, que talvez não falaram com aquele coração tão abrasado dos santos, mas que falaram ali tentando. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai falar essas palavras, a gente vai fazer essas orações prontas, essas orações, né, prontas, por exemplo, sei lá, um adoro-te, devoto de Santo Tomás de Aquino. Fala assim, eu te adoro devotamente, Deus escondido sobre essas espécies, a ti sujeita-se o meu coração por inteiro e desfalece ao te contemplar. Isso é profundamente verdadeiro quando a gente está dizendo aquilo, e desfalece ao te contemplar. A gente tem, Santo Tomás de Aquino tinha, mas a gente tem esse coração abrasado dele quando a gente fala? Não tem. Aí fala assim, não, mas eu estou sendo hipócrita. Tá, tudo bem, sob certo aspecto sim, mas você vai repetindo aquilo, e à medida que você vai repetindo aquilo, é com a intenção de levar o teu coração para aquilo também. É de abrasar o teu coração, e por mais que ele esteja frio, mas é que à medida que aquelas palavras vão sendo ditas, né, são gravetos ali que vão aumentando as chamas do teu amor. E é muito importante que a gente tenha esse arsenal, né, de orações prontas. Seja decoradas, ou seja, é muito legal também ter um devocionário. Devocionário, para quem não sabe, é um livrinho assim, de várias orações, existe um monte. Existe o devocionário Cristo Rei, e sei lá, estão suas pesquisas aí, em qualquer livraria, e ultimamente tem feito, a Biblioteca Católica fez, a editora Santa Cruz, que chama? Caridade, Santa Cruz, enfim, um monte de editora fez um monte de devocionário muito bom, né? Então é bom a gente ter essas orações decoradas também. Especialmente nos momentos de aridez, aqueles momentos assim, sabe, que não te vem nada. E isso não é uma coisa que eu estou falando, isso Santa Teresinha do Menino Jesus fala, quer ver? Ó, Santa Teresinha falando, vez por outra, quando a minha mente está em tão grande aridez, que me é impossível extrair um pensamento para me unir a Deus, recito muito lentamente um Pai Nosso e a saudação angélica. A saudação angélica, para quem não sabe, é a Ave Maria. Então, essas orações me encantam, alimentam minha alma muito mais do que se as tivessem recitado precipitadamente uma centena de vezes. Então, a própria Santa Teresinha, que era uma santa, assim, de altíssimo grau de santidade, de amor, de fogo no coração, em alguns momentos, já nessa fase de coração abrasado, a qual nós não estamos, ela que estava nessa fase, já tinha momentos de aridez, que ela fazia? Recito muito lentamente um Pai Nosso e a saudação angélica, Ave Maria. Então essas orações me encantam, alimentam minha alma muito mais do que se eu tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Então as palavras ali do Pai Nosso e da Ave Maria, elas têm essa capacidade, né, se a gente fizer ali muito lentamente, prestando atenção, de ir alimentando, né? A própria primeira palavra do Pai Nosso, se você parar para fazer uma meditação dela, né? Pai Nosso, as duas primeiras palavras. Pai Nosso. Já dá para fazer assim, falar, caramba, né? Pai Nosso, Deus é nosso Pai. E a partir daí você ir percebendo essas realidades, né? E outra coisa bacana também são as jaculatórias. O que são as jaculatórias? São trechinhos de oração. Isso que a gente vai fazendo ali no meio do terço, né? Meu bom Jesus, perdoai-nos o grande fogo do inferno, enfim, etc. Jesus, eu confio em vós. E essas jaculatórias, elas são importantes para ir alimentando o nosso amor ao longo do dia. Fazer atos de fé, meu Deus, eu creio em vós, mas aumentar a minha fé. Atos de esperança, Senhor, eu espero em vós, mas aumentar a minha esperança. E fazendo isso ao longo do dia, porque, tá vendo? Eu tô falando de guarda-roupa, mas dá pra você fazer isso na cabeça, assim, enquanto você tá ali lavando louça, enquanto você tá... Eu achei legal que tem gente que associa movimentos, coisas que vai fazer uma jaculatória. Tipo, sei lá, toda vez que eu abrir a porta, eu vou fazer mentalmente a oração, Jesus, eu confio em vós.
Porque aquilo vai te... Porque às vezes é difícil, né? Assim, você vou fazer ejaculatórios ao longo do dia. Se você relaciona aquilo com alguma coisa, fica mais fácil. Quer ver um exemplo? Uma coisa que eu faço? Tem uma... Eu viajo todo dia, né? Eu vou pra Franca. E na estrada tem... Lá perto de Tirapuã tem umas cruzes que o pessoal coloca no meio da plantação. E toda vez que eu passo por essas cruzes, eu faço uma oração que eu já vi de Santo Afonso, que é assim: Meu Jesus, pelos méritos de vossa paixão, concedei uma graça tal que me transforme de pecador em santo. Eu acho essa oração muito bonita. Então são coisas... A própria vez, quando a gente passa em frente à igreja de saúde, quando eu já vi a Aline fazendo isso, já estive de carro com a Aline aqui, do estudo, e aí ela passa em frente, toda vez, geralmente que ela passa em frente à igreja, ela faz um graças e louvores a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então, assim, são coisas pequenas que a gente vai colocando ao longo do nosso dia, que vai botando a gente em contato com Deus, né? Aumentando o nosso contato, a nossa intimidade. Obrigada. Agora sim, que é a cereja do bolo. Antes era o caminho da cereja, agora é a cereja mesmo. Que é a oração mental. Isso assim, olha, se vocês saírem, esse na verdade é o meu propósito, se vocês saírem daqui fazendo oração mental, ou pelo menos tentando, né, eu já vou ficar muito feliz. Olha o que Santa Teresa d'Ávila nos diz sobre a oração mental. Em minha opinião, a oração mental não é mais do que tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Olha isso que legal. A oração mental não é mais do que tratar de amizade. Ou seja, é um relacionamento, uma conversa com um amigo. Nós somos pessoas, certo? E nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus é pessoa, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. E pessoa faz o quê? Se relaciona. Então, se nós somos pessoas e Deus é pessoa, nós nos relacionamos com Deus que é pessoa. E é um relacionamento pessoal mesmo. Ele tem que ser um relacionamento em primeira pessoa. De conversa mesmo, que você chega e diz... Tá, antes de eu adiantar, vamos falar desses 4 Cs da oração mental, que é o concentrar-se, considerar, conversar e comprometer-se. Concentrar-se. Então, a primeira coisa é eu sentar, cruzar as pernas e fazer aquele não, né? O concentrar-se não é esse, não é aquele esvaziar a mente do panteísmo, da galera lá do Buda, não. É você... se colocar mesmo em presença de Deus. Ai, meu Deus do céu, como é que se trata ainda? Como é que eu me coloco em presença de Deus? Primeiro você se acalma, né? Porque a gente está sempre muito agitado, sempre ali, escuta música e fala, faz isso, faz aquilo e tal. Primeiro você para, senta, dá uma respirada ali de 30 segundos, percebe como é que você está, né? O que eu estou sentindo agora? Justamente para você se instalar naquela realidade dali, de agora. Então, como é que eu tô? Eu tô, sei lá, eu tô com frio, eu tô com fome, eu tô com dor. Perceber o seu corpo, primeiramente, a sua instalação do seu corpo ali, né? E aí depois você percebe aquilo, como é que tá a minha alma? Assim, minha alma, no caso, né, minha mente, assim, sei lá. Eu tô agitado, tô ansioso, sei lá. Primeiro se perceba. E aí depois você percebe ali como é que tá a sua alma. E é legal ali um momento para fazer um exame de consciência breve, talvez, né? Às vezes, dá para fazer nesse momento também, né? Um breve exame de consciência ali, pede perdão a Deus e se coloca na presença dele, né? Dá para fazer uma oração curta, sei lá, tipo, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Isso é uma oração muito boa para você fazer no começo da oração. Vai vir um PDF para vocês no WhatsApp que vai ter isso. Que você já se colocou na presença de Deus, você já está se instalando também com quem você está conversando. Com quem que eu estou conversando? Estou conversando com Deus, não é com qualquer pessoa. Lógico, é um amigo? Mas você não vai chegar, e aí, meu chapa, brother, beleza? Então vamos lá para a oração? Vamos. Não é assim, né? A gente faz isso com os nossos amigos, às vezes talvez faça. Mas não é esse nível, né, não é esse nível que a gente conversa com Deus, né, não é dessa forma. Então a gente precisa buscar intimidade, a gente precisa entender que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é nosso amigo, mas a gente também não pode deixar chegar num nível desrespeitoso, né, a gente tem que ter essa noção de quem é o nosso interlocutor, com quem que a gente está conversando. E ter a noção de que Ele está ali, porque Deus está em todos os lugares, né, Então Deus está aqui, Deus está vivendo, Deus está me ouvindo,
você já pede perdão pelos pecados, adora-te com profunda reverência, você já faz um ato de adoração e já começa ali a oração. Então são 4 Cs. O primeiro foi concentrar-se. Você deu uma parada e se colocou em presença de Deus. Depois considerar. E aí você vai precisar de, é bom, né? Você precisa de algum elemento. Um livro, às vezes uma imagem. Eu não gosto muito de fazer com imagem, assim, geralmente não me traz nada. Geralmente o livro é melhor. Enfim, e aí você vai começar ali, né? Considerar. Eu recomendo 3 livros: Caminho, Suco e Forja. São os 3 livros de São José Maria Escrivá. São livros de pontos, de aforismos, né? São frasezinhas, assim como que flechas ali, que vão te tocando. Então, por exemplo, a primeira frase dele é aquela famosa, né? Acho que bastante gente deve conhecer. Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. E continua a frase, que eu não sei bastante cor. Mas, e você vai lendo aqui, como que considera? Como assim considerar? É você ir lendo aquilo de uma maneira mais devagar, mais pausadamente, prestando atenção naquilo e vendo o que aquilo te fala. E é interessante, porque esses 3, né, Caminho, Suco e Forja, eles são divididos em temas. Então tem tipo, sei lá, alegria, humildade, trabalho, estudo, caráter, disciplina, luta, tudo isso. E aí você vê as suas necessidades ali de momento, né? Então, sei lá, eu estou percebendo assim que eu ando muito estourado, eu ando muito sem paciência, sei lá. Então vou pegar ali o ponto do caminho, ou sei lá, de um dos outros, que fale sobre paciência. E vou lendo aquilo e vou considerando e vou conversando com Deus sobre aquilo. Então, novamente, a oração mental é uma conversa. Sobre o que eu vou conversar? Sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, os nossos amores, as nossas frustrações, os nossos pecados. E a nossa própria vida espiritual, né? Sei lá, meu Deus, não estou conseguindo aqui melhorar em tal ponto, não estou conseguindo fazer oração mental direito, eu não consigo, eu me proponho de acordar cedo para fazer oração mental de manhã e não estou conseguindo. E colocando essas realidades mesmo, né? Conversando mesmo. Nossa, Senhor, e não precisa ser só coisas ruins também, não precisa ser só tristeza, né, o tempo todo. Nossa, como eu sou ruim, nossa, não sei o quê. Não, pode ser alegria também. Nossa, meu Deus, olha, com a vossa graça eu consegui melhorar nisso daqui. Aconteceu tal coisa no dia de hoje que eu fiquei feliz, sei lá, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for. Então são isso, né, os assuntos, a nossa vida, a nossa realidade, a nossa própria vida espiritual. E algumas coisas legais para se levar em oração também são situações hipotéticas. Por exemplo, parece loucura. Vai parecer loucura, mas não tem problema. Um exercício legal de você fazer é você pensar assim. Lembra do gênio da lâmpada? Que é o gênio que sai, enfim, dá 3 pedidos. Se o gênio da lâmpada... Só que você precisa fazer isso com seriedade, né? Se o gênio da lâmpada aparecesse na minha frente, o que eu pediria para ele? Né? Você tem direito a 3 pedidos, enfim. E por quê? A partir do momento em que você vê os seus desejos, aquilo diz muito sobre você. Se você vê que você só desejando, só pensa em coisas materiais, só pensa em coisas desse mundo, um sinal de alerta tem que bater dentro da sua cabeça. Tem que acender ali e falar assim, poxa, né? Parece que eu estou muito colado nessa terra. Parece que eu preciso pensar um pouco mais na salvação da minha alma, pensar um pouco mais em coisas transcendentes. E você vai vendo, porque quando você vê os seus desejos, você vê ali a qualidade de como é que está o seu interior. Outra coisa, se colocar numa situação assim, se eu fosse condenado injustamente a ficar preso por 30 anos, sei lá, acontecesse uma situação e eu fosse... Tenta se imaginar mesmo, se colocar naquela situação. Santa Teresinha diz, né, que a oração, ela já começa assim, para mim. O que é esse para mim? É só uma opinião que ela está dando ali? Não, é um para mim no sentido de que você se coloca naquela situação. Então, se coloca ali naquela situação hipotética de você ser preso por 30 anos. Nossa, me dá um desespero, porque aí eu ia desesperar, eu ia querer me matar, eu não sei o que, não sei o que. Opa, então começa a perceber, né, essas coisas. Outra maravilhosa, isso daí é maravilhoso. Pensar que você vai morrer, que você recebeu um diagnóstico de uma doença e que dentro de 3 meses você vai morrer. O que você faria nesses 3 meses? Como você reagiria diante de um diagnóstico desse?
Às vezes é desesperador e às vezes também pode ser até envergonhante. É envergonhante a palavra? Vergonhoso. É vergonhoso? Deu um branco. Pode ser até vergonhoso. Você fala assim, nossa, poxa vida, né? Eu queria agir como um herói, como um mártir diante dessa situação, mas eu vejo que eu só ia agir mesmo como um covarde. E você se colocando nessas situações é importante. E lógico, rezando em cima daquilo, né? Oração para mim, não sei o que, é um olhar para o céu. Então você vê aquela situação e joga o olhar para o céu. Não é jogar o olhar para baixo, para a desesperança, para a tristeza. Se você está fazendo a oração, o resultado da oração está sendo tristeza, está errado. Né? Já acende aí outro sinal de alerta. Não. Mesmo que você esteja fazendo uma oração sobre os seus pecados, sobre algo ruim de você, aquilo precisa te levar à esperança. Por quê? Porque você volta o teu olhar para o céu. Então, meu Deus, não estou conseguindo isso, aquilo outro. Mas aí você volta o teu olhar para Deus. Então, Senhor, eu preciso da vossa ajuda, não sei o quê. E aí você faz a sua oração ali. Outros temas também muito importantes, né? Você seguir o tempo litúrgico. Nós estamos, por exemplo, a Thaís falou um pouquinho sobre tempos litúrgicos em algumas aulas aí para trás. Nós estamos aí no tempo pascal, né? Então, sei lá, meditar sobre a ressurreição de Cristo. Meditar, uma coisa muito importante, que isso não precisa, até na época que nós estamos pensando na ressurreição, é bom pensar nisso, né? Santa Afonso fala que nós deveríamos pensar sobre isso todos os dias. Meditar sobre a paixão de Cristo. Tem ótimos livros sobre isso. O próprio Santo Afonso tem livros sobre meditações da paixão de Cristo. Existem livros próprios para isso, né? Não só o Caminho Suco Forte, mas existem livros de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a paixão de Cristo. Ele tem um livro sobre isso. Outros santos também têm. E, outra coisa legal. Eu me distraio muito nas orações. Ótimo, todo mundo, porque hoje em dia a gente está numa geração de pessoas ansiosas, todo mundo é ansioso, distraído, porque a gente está o tempo todo ali com o celular, Instagram, rodando, tela. Então a gente é muito disperso. Não só na oração, mas em absolutamente tudo que a gente faz. A gente é muito disperso. Então o que eu faço? Estou aqui meditando, né, sobre alguma coisa, minha cabeça viaja. Então aproveita aquilo, olha que você percebeu, viajei, já reza em cima daquilo sobre o que você se distraiu. Sei lá, estou aqui rezando e me propus meditar sobre a paixão de Cristo. Estou lendo o texto da paixão de Cristo e de repente me vem assim, caramba, tem prova de, sei lá, direito civil amanhã, e aí vai cair o direito das obrigações, os contratos e não sei o que. Me veio isso na cabeça. E aí, sei lá, eu aproveito aquilo, né, estava meditando sobre a paixão de Cristo, só que eu me distraí. E deve se desesperar, meu Deus, você começou uma prova, um lixo, me distrair. Não, aproveite e já reza a partir daquilo. Sei lá, reza para aquela prova. Senhor, me ajuda e vence a prova. Ou sei lá, você já pode até pensar, né? Igual eu falei, direitos, obrigações, contratos. Senhor, não estou conseguindo cumprir bem minhas obrigações. Sei lá, sabe? Você aproveitando até essa delicadeza, essa sensibilidade, que às vezes pode ser que no começo ela não venha. Mas aos poucos, assim, tudo pode virar um tipo de oração, né? Tava vendo um exemplo legal, você tá diante da natureza, assim, né? E aí você vê uma formação de pássaros, aquela formação deles em V, né? E eles ficam trocando, aí um fica na ponta, depois troca, e enfim, eles ficam dançando lá no céu, né? E aí você começa a pensar, fala assim, nossa, você bate o olho naquilo e fala, será que eu consigo trabalhar bem em equipe? E sei lá, sabe? Perceber que o mundo comunica algo pra gente, o mundo fala. Principalmente a natureza, né? Fala algo e você ir percebendo esse verbo do mundo, o que o mundo está conversando com você e você conversando com Deus sobre aquilo. Mas, voltando sempre, né? É sempre uma conversa com Deus. Não é simplesmente um pensamento, uma coisa assim, meio intelectual. Não. É sempre uma conversa com Deus. Você sempre vai voltar naquilo. É sempre um diálogo de amor, né? E outra coisa, tem que mexer no nosso coração. A intenção é conformar o nosso coração com o coração de Cristo. Então, não é que você tem que chorar, tem que sentir toda vez, não é isso, mas não pode ser uma coisa só mental, intelectual, e eu estou ali pegando um livro, e aí eu falo, veja como Santo Afonso Maria de Ligório diz sobre a paixão de Cristo. Não, é você pegar ali um livro, ler e tentar sentir aquilo que o autor está te propondo. E por fim, e a nossa intenção é sempre buscar essa intimidade, né? São João Damasceno falava que é elevar a alma a Deus. Elevar a alma a Deus para quê? Para buscar intimidade. O que é intimidade? É aquilo que tem de mais próprio dentro de nós. Eu vou falar uma coisa que vai parecer louca, mas
Fica comigo, presta atenção aqui. Se mostrarem várias imagens para vocês, vários rostos, e mostrarem o rosto da mãe de vocês, imediatamente vocês vão reconhecer aquele rosto, não vão? Poxa, é o rosto da minha mãe, vou reconhecer. Agora, se mostrar vários cotovelos, por exemplo, e mostrar o cotovelo da mãe de vocês, vocês vão de cara, esse é o cotovelo da minha mãe. A não ser que ela tenha uma coisa muito específica, tipo uma pinta rosa no cotovelo, você não vai reconhecer de cara, isso pode ser que você se confunda. O cotovelo é você? Sob certo aspecto faz tudo parte de você, mas existem coisas em nós que são mais próprias. O rosto é uma delas, né? E da mesma forma, se você for parar para pensar, né, nós temos o nosso corpo, nós temos dores, nós temos, sei lá, eu tô com dor no braço da academia, que tá dando pra caramba. Então, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho dor no corpo, eu tenho cansaço, eu tenho suor, eu tenho tudo isso. Mas existe, por mais louco que isso pareça, você consegue separar isso e falar assim, tudo bem, existe isso. Mas existe uma parte de mim também que consegue se voltar para outras coisas. Existe uma parte de mim que consegue, apesar de meu braço estar doendo, consegue estar aqui focando em outras coisas e falando aqui sobre orações para vocês. Eu consigo fazer essa distinção. A gente pode, né, agir a partir daquilo. Então, sei lá, eu tô com uma dor de dente infernal. Então, eu posso, a partir daquilo, agir o dia todo naquilo, só que todo mundo tem dor de dente. Você não estaria sendo uma pessoa muito pessoal, você não estaria sendo muito só você, se você estivesse agindo a partir daquela dor de dente. Não, é necessário que você coloque aquilo que é mais próprio de você, mais próprio da tua alma ali. E é isso, a intimidade. Quando eu tenho intimidade com a Thaís, minha irmã, e ela tem intimidade comigo. O que ela conhece de mim? Ela conhece aquilo que é mais próprio de mim, e eu conheço aquilo que é mais próprio dela. E às vezes a gente até sabe, né? Nossa, cara de fulano isso daqui, fulano com certeza falaria isso. Você escuta alguma coisa, você fala assim, certeza que foi a Thaís que falou isso daqui, né? Só pode ter sido. Então, a gente precisa buscar essa intimidade com Deus, né? Buscar, colocar da nossa alma aquilo que é mais próprio nosso para encontrar com o próprio Deus. E por fim, existem essas 5 condições da oração que nos diz Santo Afonso Maria de Liguori. Pedir para si mesmo, né? Então eu já disse isso, né? A oração em primeira pessoa, é importante que nós peçamos coisas. E o que completa o segundo, pedir coisas para a salvação eterna. A gente, lógico, pode pedir coisas materiais e tudo mais, mas mais importante, a gente precisa pedir coisas para a salvação da nossa alma, inclusive a salvação da nossa alma. E isso é um pedido que nós deveríamos fazer todos os dias. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer a partir de hoje. Se vocês não façam, façam. Peçam todos os dias a salvação da alma de vocês. Né? Então eu peço, Senhor, a graça da salvação da minha alma. Isso é uma coisa que a gente tem que pedir todos os dias. E a gente tem que pedir também perseverança e perseverança final. Isso não sou eu quem fala, os santos falam isso. A gente tem que pedir, Senhor, dá-me a graça da perseverança, ou seja, de permanecer, né, perseverante e perseverante até o final, que é a perseverança final. Então são essas 3 coisas que nós devemos pedir todos os dias. A nossa salvação, a perseverança e a perseverança final. Rezar com humildade, também já disse algo parecido com isso, né, que a gente tem que ter essa noção de que nós somos criaturas e que nós dependemos do nosso Criador, então ter essa noção de humildade. Rezar com confiança, a gente tem que ter confiança de que Deus vai nos atender e mesmo que a gente peça uma coisa que talvez Ele não atenda, que é pro bem da nossa alma, e mesmo que nós sejamos pecadores, tá? Parênteses, rapidão aqui, eu já estou terminando, mas isso é uma coisa muito importante. Não existe meritocracia na espiritualidade. Nada é por mérito, tá? Então, assim, não, é aquela coisa, né, da criança. Mamãe, mamãe, eu fui boazinha esses dias? Coelhinho da Páscoa vai me dar ovo de Páscoa? Mamãe, eu fui bonzinha esses dias? Papai Noel vai me dar presente de Natal? Com Deus não é assim. Não é se eu fui bonzinho, eu vou ganhar o presente de Natal, se não, eu fui mal. Não é essa a relação que existe, porque ninguém é digno de nada. Porque essa é a verdade. Né? Ninguém é digno de nada nunca. Então, é pelos méritos de Cristo sempre. Então a gente não pode ficar nessa, assim, ficar nessa afetação, né, de tipo, ai, nossa, agora eu pequei aqui, que coisa terrível, eu já não sou digno de mais nada, né? Enfim, independentemente se o pecado ou não, você já não é digno de nada mesmo.
Então, assim, é pedir com confiança, saúde. É uma cena, inclusive, do The Chosen. Tem uma cena que, não sei se vocês lembram dessa história, né? Que tá São João com São Tiago, se não me engano. Quem que é o irmão dele? Tiago. Então, os dois, e aí passa um pessoal, faz alguma malcriação com Jesus, e eles falam: Senhor, quer que nós peçamos que caia fogo do céu para matar essas pessoas? E aí Jesus repreende eles, né? E aí o The Chosen dá uma floreada nisso, eles mostram essa cena de uma maneira bem, bem legal. E aí depois mostra uma outra cena que não está na Bíblia, né? Mas da imaginação do roteirista. E aí Jesus chama São João para fazer uma coisa, e aí ele fala assim: poxa, não, depois disso, depois dessa bancada assim, que eu dei, né? Eu já não me sinto digno de mais nada. E Jesus vira para ele e fala assim: quem que é digno de alguma coisa? E aí ele fala assim: você. Eu falo: lógico, é só eu mesmo que sou digno de alguma coisa, né? Nós não somos mesmo. Então, rezar com humildade, com confiança, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ter confiança no amor e na misericórdia de Deus, e rezar com perseverança, que eu já falei, né? Que a própria história que Jesus conta lá, né? Que o cara insistiu com o amigo dele, aquela outra história da mulher que insiste com o juiz, né? Para dar uma sentença justa. Ele não era um juiz justo, mas ela ficou insistindo tanto que ele deu. Então, se imagina, o juiz injusto fez justiça, né? Porque a mulher ficou insistindo, quem dirá Deus, né? Que é um juiz justo, não vai nos atender se nós pedimos com perseverança. E eu peço mais 5 minutinhos da atenção de vocês, que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui na tela. Pode fechar aqui. Existe um aplicativo e um site também que se chama O Plano de Vida. O dever de casa aqui de vocês é criar uma conta nesse site ou nesse aplicativo, tá? Então vocês vão digitar no Google o plano de vida, tem que ter o O, tá? Se você digita simplesmente plano de vida, ó, tá vendo? Você digita plano de vida, aparece um negócio nada a ver. Não é o plano de vida. Então vocês vão escrever o plano de vida. Tá. E aí vocês vão clicar nesse, tá vendo? Esse tem esse primeiro, vocês vão clicar no segundo, o plano de vida. Aí beleza. Aí você vai vir aqui, ó, quero participar. Você vai escrever o seu nome. Aí, isso que eu queria. Tá, então eu não peguei uma senha já pronta porque eu queria mostrar o cadastro. Então vocês vão fazer isso. Vão entrar naquele site, o plano de vida, clicar no segundo negocinho. Aí depois vocês vão colocar o melhor e-mail de vocês, vão abrir o e-mail, pegar a senha, voltar lá e vai abrir nessa página aqui. Aqui vocês vão ter alguns elementos, né? Para fazer essa meditação que eu disse, né, essa oração mental, que eu disse que vocês podem usar o livro, né? Vocês podem até pesquisar Caminho, Suco, Forte, estão todos no site. Estão num site. Porque não tem direitos autorais, porque são os seminaristas que vai, então não tem direitos autorais, está no site, podem acessar com tranquilidade. Mas aqui também tem, são áudios de 5 minutos nessa parte de instruções diárias, em que você pode escutar 5 minutos do áudio e conversar com Deus sobre o assunto daquele áudio por mais 5 minutos. Então, como é que eu faço oração mental, né? 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde. Dá para você usar esses livros que eu falei, dá para usar as situações hipotéticas e dá para usar esses áudios aqui. Nesse site aqui também tem coisas maravilhosas. Por exemplo, esse do círculo. Tudo que eu disse aqui sobre oração veio daqui, tá? Oração Impulso do Coração até a aula 9, o círculo 9, são 30 minutinhos cada um. Então, do 1 ao 9 é tudo sobre oração. Vocês vão ver que tudo que eu falei está aqui. O que mais? Aqui também tem livros espirituais. Por que livros espirituais são bons? Tem preguiça de ler. Aqui está lido para você já. Só você ouvir, você bota o fonezinho e ouve. Pronto, maravilha. Aqui tem vários livros. Livro 1, Vai Estar com Deus. Livros completos, lidos, e você pega e escuta aquilo, A Conquista das Virtudes. Porque aquilo também não é para fazer oração mental com esses livros, tá? Mas esses livros, eles te ajudam, vão te aumentando o teu imaginário, aumentando o teu arcabouço de coisas ali, o teu repertório, para você melhorar a tua oração. Aqui também tem um terço, eu prefiro rezar com a Paulo Ricardo, que é a pessoa que reza muito rápido. Os círculos são essas formações, né? Que também não são orações, mas são formações. Isso aqui é importante para formar. Aqui tem a leitura da Bíblia também, tem preguiça de ler a Bíblia, então escuta. Tem uns 4 evangelhos lidos aqui, ótimo. E tem também essas duas coisas aqui maravilhosas, essa meditação, que são 5 meditações aqui, que vocês podem ouvir aos poucos, 47 minutos, 40 minutos,
põe uma vez por semana, sei lá, uma vez por mês, escuta umas aqui, são muito boas. Agora, o que eu sou apaixonada mesmo é nesse retiro aqui, ó. Foi um retiro que teve, foi pregado por um padre e foi gravado, né? São 6 meditações? 6, 7. 7 meditações. É maravilhoso, gente, é muito bom mesmo, assim. Vocês podem também ouvir quando der, né? Escuta uma vez por mês, uma vez por semana, quando quiser. São maravilhosos, assim, ajuda também, melhora, vai te dando elementos ali para sua oração, certo? Então, tá aí o plano de vida. Acessem, façam. Esse é o dever de casa. Eu falei que vocês iam sair daqui com o dever de casa. Não é mais para ficar parado só ouvindo a gente. É para vocês colocarem a mão na massa, porque a gente está aqui para isso, não é só para ficar ouvindo e igreja católica e tal, não. É para botar a mão na massa e fazer alguma coisa mesmo. E por fim, eu encerro com essa frase, né? Porque é uma luta, gente. Assim, porque a gente sai daqui empolgado, vamos fazer oração mental e tal. Chega, as coisas começam a dar errado, você acorda atrasado, e aí você se desconcentra, e aí você vê e fala, putz, deu tudo errado. Mas eu gostaria de encerrar com essa frase aí do final de Santo Agostinho. Enquanto vivemos, lutamos. E se continuamos a lutar, é sinal de que não nos rendemos e de que o Espírito bom habita em nós. E se a morte não te encontrar como vencedor, deve encontrar-te como lutador.